Queria começar pelo Berg, prefeito de Carnaíba. Avaliação do ano positiva, Berg. Bom dia, prefeito. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos queridos ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú, de Educação Popular. Bom dia também o Cícero Batista, nosso vice-prefeito, está aqui presente nos estúdios. Bom dia, Anchieta Alves, nosso assessor, o Tito, o Luciano Torres, prefeito de Ingazeira. E, Nil, a gente faz uma avaliação positiva do governo, né, desse ano de 2025. Um ano de aprendizado, apesar de toda a experiência que a gente tem de profissão e de vida profissional e por aí vai, mas não deixa de ser um ano de aprendizado, mas implementamos diversas políticas públicas que, de fato, vem melhorando cada vez mais a qualidade de vida da população de Carnaíba. Ansiava mais, mas a gente ainda tem mais 3 anos de mandato e vem nessa perspectiva de acelerar cada vez mais, para fechar o ciclo de 4 anos, com boas entregas aos munícipes de Carnaíba que nos honraram, né, com sua confiança de elegermos prefeito e tocar a gestão pública por esses 3 anos ainda à frente, 4 anos do ciclo. Você, por formação, é empreendedor e tem uma história muito bonita também ligada, por exemplo, ao Sebrae. O que mudou de sua visão? O que é que você encontrou de maior dificuldade estando na gestão pública, quando as regras são diferentes? Nem tudo é na velocidade que a gente quer quando está no empreendedorismo. O que é que mais lhe chamou a atenção nesse primeiro ano? Olha, Dil, na verdade, a minha história do Sebrae e junto agora na prefeitura, a complexidade se dá desde o ato de contratação. São semelhantes, porque o Sebrae sofre fiscalização por os órgãos de controle, como Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. Ao chegar na prefeitura, não é um ambiente muito diferente. Além desses 2 órgãos de controle, a gente ainda tem o Tribunal de Contas do Estado e a Câmara dos Vereadores. Então a gente precisa, né, se adequar a esse modelo e, ao mesmo tempo, não perder a velocidade de resposta, porque a necessidade do povo ela é iminente e roda 24 horas, 365 dias do ano. Então, a dificuldade que se tem é colocar a máquina nessa velocidade da necessidade do povo. Essa é a dificuldade que se tem. Fazer com que os servidores públicos acompanhem e tenham esse entendimento sobre os órgãos de controle, sobre as regras que existem no ato de contratação, mas, ao mesmo tempo, sem perder o time, né, da velocidade e da necessidade que o público tem. Então, a dificuldade foi essa, de fazer com que o servidor público municipal, por exemplo, adentrasse nessa velocidade que eu vinha já do Sistema S. A gente lá tem essa velocidade. Então a gente está imprimindo isso. O ano que vem, agora a partir já de 2026, a gente vai ainda aumentar mais essa velocidade de resposta, principalmente nos atos de contratação, para termos a maior transparência possível. E prova isso desse selo ouro que recebemos, avançamos 10 pontos percentuais. Por meio ponto não chegamos ao selo diamante. Mas vamos perseguindo isso aí. Agora, as pessoas são diferentes. Uma coisa era o estilo Anchieta e eu lembro que quando foi na campanha, a sua oposição quer dizer, eita, Berg vai assumir, Anchieta vai continuar dando as cartas. Já se viu que não é isso. Cada um tem um estilo e o prefeito é o senhor. Está muito evidente que é isso. O povo já se adaptou ao estilo Berg de ser prefeito? Olha, Nil, aí essa pergunta deveria fazer ao povo. Ao povo, né? não a mim. Mas assim, quem apostava, né? Muita gente dizia, não, isso aí a gente está colocando um poste para ser prefeito, né? E aí as pessoas não queriam acreditar ou passavam uma falsa impressão para os demais que eu seria manipulado. Não existe isso. Anchieta é Anchieta, eu sou eu, cada um tem o seu CPF, tem o seu modo de pensar, o modo de agir. O que converge entre eu e Anchieta, primeiro é a ligação familiar. Minha mãe, a irmã mais velha de Anchieta, e minha mãe, que é do CUR. Todos os irmãos, porque minha avó faleceu muito cedo. E aí ficou o meu avô, Israel Gomes de Lima, minha mãe, Sônia Maria Gomes Patriota, que tocou a família, manteve a família unida e educou a família. Nesse educar, eu também entrei nesse bojo porque a convivência era uma só. Na verdade, o sentimento entre eu e Anchieta não é de sobrinho, mas sim de irmão com irmão. A gente converge, diverge da mesma forma, mas sempre dentro do entendimento. Porque não adianta querer apostar, certo, em racha entre eu e Anchieta. Quem apostar vai perder. E me chama para apostar, porque eu aposto que não vai... que eu não vou rachar. Para mim ganhar essa aposta dessa brincadeira. Mas a gente vem com um novo ritmo, uma nova forma de olhar. A formação de Anchieta Anchieta é médico,
com especialização na área de administração hospitalar, a Anchieta tem. A minha, eu já sou formado em administração de empresas, com 4 especializações na área de desenvolvimento territorial, na área de planejamento mercadológico, desenvolvimento de lideranças, e outra agora que eu não estou me recordando agora, são 4 especializações e 29 anos de Sebrae. Então a gente tem imprimido isso na gestão e vamos até o último dia do nosso governo. Não abro mão desses valores, não vou abrir mão. E a população, pelo que eu percebo, já tem entendido isso aí, pelo menos no andar da carruagem a gente já está vendo que as pessoas começam a entender. Então, por exemplo, tivemos um ganho significativo de pessoas que prestavam serviço, mas não queriam se registrar, não queriam aparecer. Hoje não. As pessoas já percebem o ganho que se teve no ato de contratação. Já realizamos em torno de mais de 500 contratações através das empresas terceirizadas. Isso fez com que a gente evoluísse não só na questão da relação trabalhista, mas também no ganho per capita de renda da população e, ao mesmo tempo, trazendo conforto, melhoria, segurança trabalhista também para esse servidor. E quem ganha é um todo. Ganha a sociedade, ganha o servidor, o prestador de serviço e ganha também a economia local. Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente tem traçado a nossa gestão em Carnaíba. Tudo bem. Berg, Carnaíba, inclusive, teve uma polêmica recente de uma retirada de um maquinário de lá. E lá em Carnaíba você tem dito que Raquel tem sido muito ingrata com o governo. Não há nenhum sinal de melhoria dessa relação institucional? Olha, Nil, a relação institucional praticamente não existe, né? Como Carnaíba para o governo do estado não existe. A gente tem tratativas, temos documentos, inclusive, que eu provo isso. Eu costumo sempre dizer, o que eu falo eu tenho como provar. A gente envia ofícios, tanto para a Casa Civil, e não tem resposta. Simplesmente não tem resposta. Nem um não, a gente não nem para dizer não. Não, nem isso. Então aí mostra o desprezo que se tem por Carnaíba, né? Recebemos a questão da estrada de Ibitiranga, um pleito antigo, mas construído através de um plano de trabalho desenvolvido por Paulo Câmara, ainda quando governador, o projeto executivo dessa estrada. Essa estrada iria até a fronteira, já com Tavares, ali próximo a Novo Pernambuco, mas só foi feito 9 quilômetros de estrada. Faltou o acesso do Riacho Abelhinha até a sede de Ibitiranga, que não foi feito pelo governo do estado, e também a ponte sobre o Riacho Abelhinha, que faz parte do projeto executivo dessa obra. Nós fizemos, então, esse acesso em paralelepípedo até Ibitiranga. Estamos concluindo e vamos entregar agora no aniversário da cidade. Do governo do estado, então, ficou a obra pela metade, certo? Essa estrada de Ibitiranga ficou pela metade do caminho. Cozinha comunitária de Ibitiranga, tudo bem. Ela mandou o recurso para a gente fazer a reforma no prédio próprio do município. E manda R$20.000. Nós gastamos em torno de 60 mil por cada cozinha dessa. São 2 cozinhas que a gente tem. Então, o município praticamente quase que dobra o valor do investimento por mês. Porque não é só o mantimento, mas sim também o quadro funcional. Cada cozinha dessa opera com 5 funcionários, praticamente. Isso é um custo fixo que corre pelo município. O estado funcionários são do município. São do município. E o que se chega de custeio é R$20.000 para cada cozinha dessa. Então é a contrapartida, que ainda chega do governo do estado. Mandou 2 ônibus escolares logo no começo do ano, inclusive todos os 2 ônibus, que é parte do programa do governo federal, inclusive um maquiado com adesivo do governo do estado, que inclusive o Ministério Público e outros estão apurando sobre isso aí. Então isso aí não é do estado, e sim vem do governo federal. Um carro agora para a diretoria da mulher, inclusive todo também parametrado e fantasiado com as cores do governo do estado, que isso aí também foge, né, a legislação, e ela envia 3 vezes por semana 200 litros de leite barriga mole. Pronto, é o que chega lá pra gente. E diálogo com ela, você não lembra, você teve alguma conversa com a governadora nesse período? Quando ela esteve em Carnaíba para fazer o lançamento do programa do leite em Carnaíba, para fazer a entrega desses 200 litros de leite 3 vezes por semana, dialoguei com ela, falei isso lá, inclusive em Palanque, né, da importância desse programa do leite. Era importante porque vem fomentar, né, a melhoria e o desenvolvimento das nossas crianças. Ponto. Mas era necessário também a gente fomentar a cadeia produtiva do leite aqui na região do Pajeú. E a gente não importar o produto, sermos apenas um mero consumidor. E aí, em cima disso, falei da importância da gente fomentar essa cadeia produtiva do leite para gerar emprego e renda. Emprego e renda aqui em Carnaíba não se tem praticamente nenhum investimento privado. Sim, mas o investimento privado, o que é que o governo tem? O governo tem sim a obrigação de atrair via ADEP.
Essa região aqui do Pajeú passa por Agência um de apagão, Desenvolvimento do Estado. passa por um apagão de investimentos privados. E cabe à ADEP estimular e trazer isso aí, certo? Então cobrei isso em público. E aí o leite é saúde. Aí ao mesmo tempo falei para ela da saúde, o Hospital Municipal de Carnaíba. O custo fixo mensal é em torno de R$650 mil mês. E o governo do estado só repassa R$9 mil por mês. Uma média disso aí. Então são investimentos que é feito com recurso próprio do município. Ora, um município pequeno como Carnaíba tem suas limitações financeiras. O hospital, tudo bem. Carnaíba não tem por obrigação, constitucionalmente, de ter um hospital. Mas se tem. E aí serve de anteparo para não estar congestionando as grandes emergências do estado. E ali no nosso hospital a gente faz cirurgias de baixa e média complexidade. Temos ali todo um atendimento e um aparato da saúde básica do município. A gente também faz no Hospital Municipal. Temos laboratório próprio, laboratório de análises clínicas. Temos equipe de bloco cirúrgico contratado. Temos uma equipe também para parto cesáreo programada, funcionando. Mutirão oftalmológico, mutirão cardiológico. Tudo isso é investimento. E aí não tem um aporte do Estado. Quando não tem esse aporte do Estado, a gente tem que deixa de investir em outras áreas para manter a saúde no patamar que Carnaíba, e aí é uma referência a nível de Estado. Então mostrei isso para ela. Aí quando não tem esses investimentos, falta na geração de emprego. Falta de geração de emprego quando a gente tem uma escola técnica em Carnaíba que forma grandes profissionais para o mercado de trabalho, mas esses jovens não são absorvidos. E aí não são absorvidos por quê? Nós temos uma fábrica de cimento parada em Carnaíba. E cadê a ADEP para revitalizar? Não, é investimento privado. Sim, é privado. Mas não custa nada chamar o empresário, chamar o agente financeiro e entrar no entendimento para reativar aquela fábrica lá. São 70 empregos diretos gerados e que muito iria contribuir para a Carnaíba. Essa fábrica de cimento, inclusive, diga-se de passagem, ela veio para a Carnaíba quando eu estava gerente do Sebrae em 2007, 2008, lá em Serra Talhada. Descobri esse projeto parado na antiga AD de Pé. Chamei a Anchieta Patriota lá no Sebrae, em Serra Talhada, e mostrei para ele, Anchieta, existe essa perspectiva de uma fábrica de cimento para essa região entre Flores e Carnaíba. Vamos correr atrás para viabilizar essa fábrica para Carnaíba. E, de fato, essa fábrica está lá, instalada. E é um parque industrial financiado com recursos públicos pelo Banco do Nordeste, isso, é recurso do povo, e não está fazendo seu papel social ao qual ele também determina, que é a geração de emprego, recolher os impostos para que a gente faça os investimentos necessários. Então, a ADEP é parte desse processo, é responsabilidade dela. Aqui em Afogados a gente tem um abatedouro fechado, temos uma fábrica de confecção fechada, ou seja, temos aqui nessa região um cemitério de empreendimentos privados, financiados por órgãos públicos que estão aí inativos. Verdade. E aí com articulação, com boa vontade, principalmente boa vontade, a gente pode ir trabalhar e revitalizar isso aí. Agora, não depende único e exclusivamente do município. Depende, sim, da boa vontade do Estado, chegar junto, a gente montar estratégias e revitalizar. E se quiserem, isso aí é a minha praia, entendo muito bem disso aí. Muito bem. Se quiserem me chamar, eu estou pronto para ajudar nesse aspecto. A gente revitalizar aquela fábrica de cimento. Porque tem um dono, depois foi feito um arrendamento. Como é que está a situação jurídica dela, pelo que o prefeito tem acompanhado? Olha, pelo que eu sei, não de uma forma oficial, mas oficiosa, né? Que o proprietário retomou desse arrendamento, pronto, e fechou. Isso, fechou. Agora, todos têm que saber que ali há financiamento público do governo federal. E tem viabilidade, porque está lá, o calcário continua lá, né? Tem viabilidade, o calcário é instalado, a parte maior é no município de Flores e a parte menor no município de Carnaíba. Tem viabilidade, é um produto de excelente qualidade. Cimento é algo constante na necessidade da população, para melhoria, né, dos seus lares e da indústria da construção civil. Temos, que eu também conheço empresários pernambucanos que hoje estão instalados lá no Maranhão, que operam esse tipo de segmento, que inclusive tem jazida de calcário aqui em Parnamirim, que caso a governadora tenha interesse, a gente pode atrair esse investidor aqui, chamar ele aqui em Carnaíba, para entender desse negócio, conhecer, porque ele já entende o seu negócio. E a gente trazer esses investimentos. Agora precisa ter, né, um olhar para essa região aqui do Pajeú. Nós não podemos estar o tempo todo só sendo exportador de mão de obra para outras regiões. Nós precisamos criar condições de qualidade de vida, mas não só de qualidade de vida, mas também de manter os empregos aqui nessa região, para os jovens que aqui ficam. Porque só sabe isso aí quem passou como eu, que precisei ir embora. Fiquei 29 anos, graças a Deus que tive essa oportunidade lá no Maranhão. Agradeço todo dia a meu Deus
por essa oportunidade que eu tive. Mas muitas das vezes os jovens não têm essa oportunidade. E aí hoje eu regresso à minha terra e sinto essa falta. E se eu puder fazer algo nesse sentido para a gente, pelo menos, amenizar essa grande dificuldade que se tem de emprego. Porque só o município sendo o maior empregador, nenhuma economia, nenhum município do Brasil consegue sobreviver tendo o município como sendo o seu maior empregador naquele território. A gente precisa atrair investimentos privados. E aí a dinâmica começa a funcionar. Carnaíba tem uma qualidade, o IDH muito bom, não é? Temos aqui saúde, saneamento, educação de qualidade, é tudo isso que o investidor quer para os seus funcionários, para ele instalar o seu empreendimento. É tudo que ele quer. Uma cidade saneada, uma cidade com saúde de qualidade e de educação de qualidade, para ele atrair e montar o seu negócio, e trazer e incentivar que os seus colaboradores se firmem e residam naquele ambiente. E Carnaíba oferece. Agora é necessário que o governo do estado, a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, a ADEP, venha enxergar esse lado aqui, essa região. Uma região que pode sim oferecer, como já oferece muito a Pernambuco, e recebe pouco em troca desse governo atual. Do governo Raquel Lira, recebe muito pouco em troca. E lá em Carnaíba, Berg? Olha, o modelo não é diferente lá de Ingazeira, do seu Luciano, né? E também a gente tem trabalhado único e exclusivamente com o repasse aí das emendas parlamentares. Então, Diogo Moraes, o deputado de primeira hora de chegada, né? A gente era parceiro do saudoso José Patriota, mas infelizmente perdemos o Zé Patriota, tivemos essa grande perca e o Diogo chegou na hora que a gente muito se sentia abalados com aquele momento, mas Diogo preencheu essa lacuna, tem destinado recursos, já destinou 700 mil para a saúde, tem mais 1 milhão de reais para investir ainda esse ano, conforme está também para Ingazeira, 500 mil vai para a infraestrutura, 500 mil para assistência social. A gente também ainda trabalhou esse ano com recursos deixado pelo ex-superintendente da Sudene, Danilo Cabral, enquanto superintendente da Sudene, Danilo muito nos ajudou na questão do combate à estiagem e na ampliação dos sistemas de abastecimento de água na zona rural do município. E aí a gente trabalhou ainda com esses recursos que Danilo deixou, através de convênios da Prefeitura Municipal de Carnaíba, junto à Sudene. Lucas Ramos tem sido também um grande parceiro, já destinou 1 milhão de reais para a saúde, esse recurso está já no cofre do município. Diogo Moraes, como eu já falei, um grande parceiro. Tereza Leitão, como senadora da República, já destinou também em torno de R$500 mil para a saúde também. O senador Fernando Dueire está encaminhando mais R$550 mil. Humberto Costa também nessa ordem aí de R$500 mil. Esse somatório que a gente vai fazer nessa ginástica para poder administrar o município. Quando eu digo ginástica, é no bom sentido da gestão pública, porque os anseios, a necessidade é muito latente, dioturnamente. O munícipe mora onde? Lógico, no município. Hoje a gente tem um pacto federativo, onde o governo federal muito arrecada, não é isso? E o que chega para o município, às vezes, é muito pouco, em virtude dos trâmites que se tem em cima da legislação. Graças a Deus, a gente tem um presidente estadista, que é o presidente Lula, não é, que não faz política de retaliação com seu ninguém. Atende a todos, independente do viés político partidário, diferentemente de outras gestões, de outras administrações. E essas ações do governo federal é que faz também ajudar. Por exemplo, essa semana mesmo, firmamos uma parceria, o município firmou parceria com a Conab, algo em torno de R$450 mil está chegando para a produção de mel no município. 300 mil para a região lá do Caruá, com a Associação Quilombola, e mais 150 mil para a API, que é a Associação dos Apicultores de Carnaíba. Então, assim, no dia a dia, pinga daqui, pinga dali, mas pinga, que eu digo recurso, sim, né? Sim. Não é a pinga. Não é a pinga, não é o água ardente, não. Pinga um recursozinho daqui, um dali, e a gente vai com muito cuidado, com muito zelo, muita transparência, vamos aplicando gradativamente e driblando. Mas volto a reafirmar, né? O fortalecimento do comércio é feito, da mesma forma como o seu Luciano faz em Ingazeira, a gente faz. Inclusive, por exemplo, na festa de Zé Dantas, antecipamos o pagamento da folha e, ao mesmo tempo, injetamos R$4 milhões de bônus para os professores. E o comércio de Carnaíba, segundo eu escutei de alguns empresários, disse que bombou. Disse que nunca tinham vendido tanto quanto vendeu numa época daquela e se assemelhava à época de Natal. Então é sempre assim.
priorizando, pagando os fornecedores em dias, principalmente os salários dos fornecedores, dos prestadores de serviço, os salários dos colaboradores, dos empregados da prefeitura, e sempre pedindo a esses empregados, aos funcionários, quando recebe o salário, fortaleça o comércio local, compre no comércio local, porque é ali onde a dinâmica acontece. Se ele sai de lá, de Carnaíba, recebe o salário, trabalha em Carnaíba e vai comprar em outra praça, ele está fomentando a economia de outro município. Nada contra outro município, claro. Mas a gente precisa fortalecer a nossa base econômica, porque ali ele gera o emprego, o imposto é gerado ali, esse ICMS retorna em investimento vai para se o município. retroalimentando. Vai retroalimentando. Existe um filmezinho de 3 minutos do Sebrae chamado A Volta que o Dinheiro Dá. Eu aconselharia todo mundo a dar uma olhada nesse filme, chamado A Volta que o Dinheiro Dá, que é muito interessante sobre a dinâmica, né, da economia e do papel moeda circulando no município. Então é isso. A gente tem Tereza Leitão, Fernando Dueiro, Humberto Costa, Lucas Ramos, Diogo Moraes, aí é sem comentário. Sem comentário. Um cidadão, um deputado estadual de primeira hora que tem nos apoiado dioturnamente, em todos os aspectos, não só com emenda parlamentar, mas sai em defesa dos interesses da necessidade de Carnaíba, inclusive, em todos os aspectos. E aí a gente tem por trás também de tudo isso aí, nos conduzindo, e aí a grande liderança do prefeito Anchieta Patriota, que não dorme em serviço. E sempre em palanque a gente falou e falava que aquela articulação, aquele capital político de Anchieta Patriota, eu jamais iria abrir mão. E Anchieta não tem dormido em serviço. E tem trabalhado dioturnamente na articulação para trazer mais recursos e mais emendas parlamentares. E aí é ele fazendo essa articulação política, trazendo essas emendas e eu com o pé no acelerador, botando a máquina para funcionar. E aí a gente não para, certo? E assim vai. E vai ser esses 4 anos. Temos também a Câmara dos Vereadores, 7 vereadores que nos apoiam, certo? Vamos ver, Isaquele, Zé Ivan, Antônio Venâncio, Calango, Alex, Tiago Arruda e Júnior de Mocinha. 7 vereadores que fazem a diferença nesse legislativo de Carnaíba. Esses vereadores, eles não se furtam em nenhum momento em atender os encaminhamentos que a gestão municipal faz junto à Casa Major Saturnino Bezerra, que é a Câmara dos Vereadores de Carnaíba. E aí a gente faz essa junção de esforços, juntamente com o nosso companheiro Cícero Batista, um parlamentar, né, de muita experiência, de muito tempo naquela Câmara dos Vereadores, e a gente faz dessa articulação, dessa junção de esforços, uma Carnaíba cada vez mais pujante, diferentemente de quem disputou comigo aquela eleição passada ou a eleição recente. Esse povo aí não quer nada por Carnaíba, é claro, é às claras, e eu sempre tenho afirmado e reafirmado, estou para contribuir, não vim para fazer isso de profissão, certo? Agora a contribuição minha é dessa forma, de uma forma transparente. Outra coisa, não estamos fazendo política assistencialista. Estamos fazendo uma política de assistência social a todos os munícipes, para quem de fato necessita de política de assistência social. Então não adianta chegar lá com conta de luz, de telefone, disso ou daquilo. A gente não está para fazer esse tipo de política, mas sim com políticas públicas. E aí a prova é, né, na Semana Santa, distribuição de pescado para celebrar durante a Semana Santa, né? No São João, espigas de milho, mais de 11 mil espigas de milho foram distribuídas, com quem de fato está dentro do cadastro da assistência social. Não adianta querer chegar lá e furar a fila, não. Ontem o senhor teve uma ação lá de entrega de aves natalinas para as famílias acompanhadas pela rede de assistência. 600 famílias. 600 famílias. 1,5 toneladas, não é, de uma ave natalina, que vai levar e chega às famílias que mais necessitam. Então, para isso, precisa ter primeiro sensibilidade, para estar à frente do negócio. E quem tem sensibilidade se chama Frente Popular de Carnaíba. Essa Frente Popular de Carnaíba tem sensibilidade para gerir esse município. E aí a gente faz essas grandes entregas. E quem ganha é a população como um todo. Berg, prefeito, recentemente se noticiou que tem aquela questão da ação da Câmara de Carnaíba. Como é que está a relação com o presidente Alex? Você já fez a referência nominal a ele, ali foi superado? Não, nunca houve nenhum distensionamento na relação minha com o Alex, né? Diga-se de passagem, inclusive, que Alex é primo meu também, entendeu? Então tem filho de Arnaldo de Louro.
Mas, deixa eu lhe dizer, nunca houve distanciamento nenhum. O entendimento da Câmara era um, certo? Da Prefeitura era outro. É outro, e a gente vai Questão do duodécimo. do duodécimo, e ninguém melhor do que a Justiça para dirimir as dúvidas e dar, de fato, o seu entendimento. Então, a Câmara entrou com uma data de segurança, solicitando um repasse em torno do que a gente já recebe do Fundeb, e a gente recorreu sobre isso, que o entendimento nosso é outro, do ponto de vista jurídico nosso amparo jurídico, nossa assessoria jurídica, e pronto, e aí chega-se ao denominador comum. A Câmara acatou a decisão no Tribunal de Justiça, ainda cabe recurso, eu acho que cabe recurso. Enquanto isso, a gente teve... Porque ainda não foi julgado por colegiado, né? Pelo Inclusive colegiado. o juiz de Carnaíba disse o seguinte, não vou, em outras palavras, não é assunto meu, já está sendo discutido no Tribunal de Justiça, que se decida por lá. Isso. Então, assim, vamos às instâncias a quem compete. E aí, até agora, tem dado o entendimento que o município está no seu caminho certo. E a gente vai caminhando. Se amanhã a Justiça decidir o contrário, estamos prontos também para acatar. Agora, quem decide é a Justiça. E enquanto atrito entre eu e Alex, jamais isso aí não existe. A relação nossa é muito tranquila. Não só com ele, mas com todos os vereadores da base e mais também da oposição também. Os vereadores de oposição, vez por outra, a gente dialoga. Dialoga também com os vereadores da oposição. O senhor dialoga até mais do que seu antecessor, né? Com a oposição. Anchieta era mais... Né, Cício? Cício agora deu uma risadinha, não foi, Cício? O Malberg começou uma relação mais leve com a oposição. Não, é bom, né? É bom, isso. É assim, como eu disse, cada um tem uma visão, a Anchieta tem a visão dele, Claro. eu tenho a formação nossa, quem nos educou foi a mesma pessoa, é minha mãe, né? Minha mulher, é minha esposa, ou minha mãe, desculpa, Exato. minha mãe, foi que nos educou, né? Mas cada um tem sua visão de mundo, o horizonte, o seu ângulo de visão. E eu acho o seguinte, quem ganha é Carnaíba. O importante pra gente, da Frente Popular, é o melhor pra Carnaíba. E se for o caso de dialogar com os vereadores da oposição, a gente dialoga. Na hora da eleição se define em qual palanque a gente sobe. E aí também tem um lado também que as pessoas às vezes me cobram, que eu também não dispenso e não perdoo. Né? Então, ou seja, você foi sua escolha, fez. Então, siga a sua vida, que a Frente Popular segue a vida dela. E a gente vai avançando politicamente. Não é uma questão de perfil mesmo. Anchieta respira política. Anchieta é mais, digamos, mais intenso O meu zap aqui, acontece uma coisa na região, a Anchieta já me manda, só aqui o que é que tá acontecendo, né? A Anchieta não para. O Eduardo tá falando sobre a questão de água do Cabelo, que mandou um ofício para a Secretaria de Agricultura, a associação, sobre a questão de água para o sítio Cabelo. Como é que tá essa situação, prefeito? Nil, seguinte, essa questão de água é algo muito complexo. Ainda mais nesse período, né? Nesse período desse de escassez desses recursos hídricos. O que a comunidade do Cabelo anseia é a questão de ampliação do sistema de abastecimento d'água, que nós já conseguimos chegar até o Riacho do Peixe. O Riacho do Peixe. O Riacho do Peixe é uma região vizinha à região do Cabelo. Só que depende, para a gente ampliar esse sistema, depende de diversas instâncias, inclusive a instância chamada Compesa, que é o órgão gestor dos recursos hídricos do estado de Pernambuco, até antes da governadora vender esse negócio. Né? Ela disse que não é vender, é só uma concessão. Mas está vendendo. Então, é o seguinte, conseguimos, ainda antes dessa venda, chegar até o Riacho do Peixe. Também tem outra região, na Lagoa da Jurema, também o projeto executivo já foi entregue à Compesa e estamos nessa busca. Então, recebemos de fato esse ofício da Associação do Cabelo. Mandei informar que ainda não é o momento da gente se reunir para tratar disso, apesar da necessidade, mas eu não trabalho com a política de iludir as pessoas. Não é a minha política. É já de chegar e dizer, tal dia e tal hora a gente já parte para resolver. Então, como eu não tenho essa informação ainda, não tenho esse poder para resolver isso agora, não adianta eu me reunir com a turma o pessoal do Cabelo para chegar lá e propor a eles algo que eu não consigo cumprir. Estamos, sim, adquirindo mais um caminhão-pipa para o município, caminhão-pipa adquiridos com recurso do FNDE. Esse caminhão vai ficar único e exclusivamente para atender a necessidade das escolas e a gente desafoga o caminhão-pipa da agricultura. E esse caminhão-pipa, mais 4 caminhões que são licitados, vai atender na comunidade. Agora eu peço também que o sertanejo comece a observar as mudanças climáticas. Isso veio para ficar. A gente precisa se adaptar a isso aí. E essa questão da estiagem, a falta de água vai ser constante.
cada vez mais. Quem um dia podia imaginar que o Rio Amazonas, quem conhece o Amazonas, eu conheço o Rio Amazonas, quem um dia podia imaginar que aquilo ali pode e chega a secar, praticamente fica um veio só de água. Então o que acontece lá, e aqui o desperdício de água é muito intenso ainda. Infelizmente, a gente passa e vê muita gente desperdiçando água. A água é um líquido precioso, é um bem finito, E a gente precisa ter muito cuidado. Mas vamos ampliando. Não estou dizendo não para a comunidade do cabelo. Estou dizendo sim. Vamos chegar, na hora certa a gente chega para nos reunirmos e darmos a definição do dia e hora para começar esse projeto. A gente tem sempre trabalhado nessa estratégia. No Riacho do Peixe, por exemplo, foi a equipe técnica da prefeitura que elaborou o projeto de engenharia para fazer a ampliação dessa rede, que é a rede da Compesa. É uma rede da Compesa e a gente não pode estar mexendo nessa rede da Compesa se não tiver anuência da Compesa. E aí foi firmada uma parceria pública e privada junto Prefeitura Municipal, Compesa e comunidade. Certo? Então é nessa linha que a gente vem. Da mesma forma lá na Lagoa da Jurema, que é uma região também extremamente seca, que necessita de água. O projeto de engenharia já está na Compesa e a gente depende que a Compesa sinalize positivamente. E aí o município entra com horas máquinas, entra com os canos, a comunidade entra com o hidrômetro e a Compesa entra com algo que ninguém tem, que é o líquido precioso. É a água, né? Bom, estamos chegando já na reta final, está faltando a gente falar de sucessão no Estado. A gente está vendo aí, primeiro tem uma pergunta aqui para Berg, estão querendo saber aqui se Danilo não for candidato, estão querendo saber se Berg apoia Lucas. Veja só, nós somos uma frente popular, né, em Carnaíba. E o nome já dizendo, Frente Popular, e essa Frente Popular, nós temos 7 vereadores na nossa base, nós temos a Anchieta Patriota como líder desse processo, eu sou um soldado desse processo, temos o companheiro Cícero Batista também, e entre nós, os 10 componentes, nós é que vamos decidir sobre isso. Existe um acordo entre o nosso grupo político com Danilo Cabral, uma vez Danilo Cabral oficializando e dizendo que é candidato, a gente marcha com Danilo. Isso aí não tem... O que é que você acha? Ele vai ou não vai? Bom, aí só Danilo é que pode te dizer. Vai responder, né? E isso aí é que a gente precisa dessa definição o quanto antes para que a gente possa traçar também as estratégias de campanha. Danilo vai estar aqui dia 27, né? Dia 27 de dezembro. E aí é uma grande oportunidade de fazer essa pergunta para ele, né? Prefeito Berg, como é que está vendo aí esse cenário? Olha, Nil, com muita clareza e objetividade, as pesquisas têm mostrado, né, o anseio e o desejo da população. E quando o povo quer, meu amigo, aí não tem quem tire. A gente espera, né, que João afirme que é candidato, que existe essa expectativa. João ainda não disse que é candidato, João Campos, né? E aí, com o clamor da população, é que a gente espera que ele, de fato, atenda o anseio e o desejo dessa população. Ora, João não disse que era candidato. Tá? Dessa forma, no dia que ele disser que é candidato, aí é a questão de partir para cima. A Frente Popular, não só de Carnaíba, mas sim o PSB aqui no Pajeú, está extremamente organizado. Seu Luciano na sua trincheira lá em Gazeira, eu na minha trincheira lá em Carnaíba, Sandrinho aqui em Afogados, cada um dando a sua contribuição. Eu acho que a gente tem muito a ganhar. E o Pajeú em si, porque o PSB sempre teve um carinho muito especial aqui pelo Pajeú. E a gente precisa, né, retomar esse ganho que o Pajeú, esse protagonismo que o Pajeú sempre teve na gestão pública do estado de Pernambuco. Porque hoje a gente praticamente não tem representantes de nome, de renome na gestão do governo do estado. Por isso que a gente não recebe os investimentos também, não somos escutados, ou seja, somos relegados a segundo plano. Aí vamos somente ser lembrados pela governadora na hora de pedir votos? Não, aí a gente precisa, né, responder à altura, responder através do voto democrático e elegermos de fato quem tem de fato compromisso com os mais necessitados, com quem mais precisa. E nesse caso, na nossa visão, do Partido Socialista Brasileiro, João Campos é o melhor quadro que a gente tem hoje para governar Pernambuco, já a partir de 2027. Muito bem. Bom, eu quero agradecer ao prefeito Berg, agradecer ao prefeito Luciano pela participação, ambos abrindo espaço na sua agenda aí nessa reta final do ano para conversar com o povo, para avaliar, falar de futuro. E daqui para o fim do ano, certamente vai ter momentos para se encontrar, para debater. E, claro, são municípios-chave na nossa região que exigem um debate permanente. Então, prefeito Berg, quero lhe agradecer, aproveitar para desejar ao senhor, sua família, ao povo de Carnaíba, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E a gente segue conversando.
Nil, eu que agradeço aqui, agradeço a toda a diretoria da Rádio Pajeú, Dom Lima Macedo, também nosso bispo, e também desejar à população de Carnaíba, não só de Carnaíba, mas do Pajeú como um todo, um Feliz Natal, um próspero ano novo, 2026, cheio de realizações, e dizer que estamos sempre abertos lá em Carnaíba para receber a todos, e na medida do possível que estiver ao nosso alcance, a gente vai fazer o melhor para o povo.